Olá, queridos alunos, sejam bem-vindos a mais uma aula de Sociologia. Alunos da Mediação Tecnológica do 9º ano, vamos para mais uma aula hoje que tem como temática o meio ambiente. E são várias problemáticas, pessoal, que a gente precisa falar quando se fala desse assunto, que é um assunto tão atual quanto importante para a gente refletir, para a gente aprender e para a gente entender os atuais contextos, dilemas e possíveis soluções para a gente viver num lugar melhor, viver num lugar que realmente tenha equilíbrio. Então, 9º ano, preste atenção agora, vamos parar tudo o que estamos fazendo, pegar o nosso caderno e parar para prestar atenção na nossa aula de hoje, tá certo? Vamos aqui para a nossa tela a gente entender quais são as temáticas da aula de hoje. Olha só, hoje nós vamos falar sobre conflitos ambientais, a questão do lixo e o saneamento básico, é isso mesmo. Então, gente, nós vamos categorizar, vamos entender o que seria os conflitos ambientais na atualidade e como eles ainda nos preocupam enquanto sociedade, né? Nós vamos falar também sobre a problemática do lixo, né? Todos nós, de alguma forma, produzimos lixo durante a nossa trajetória de vida. E aí esse lixo vai para onde? Você já parou para pensar? Para onde vai o lixo que você produz? Quais são os impactos no meio ambiente daquilo que nós produzimos que chamamos de lixo? E também nós terminamos a nossa aula de hoje falando sobre o saneamento básico. Por que que é tão importante nós falarmos sobre o desenvolvimento de uma nação, de uma cidade, de um bairro, que só é possível quando a gente consegue implantar um saneamento básico que traga qualidade de vida para as pessoas. É isso mesmo, pessoal. Então, vamos para frente. Muito bem, olha só, a gente começa falando sobre o termo ambientalização. O que seria o discurso da ambientalização? Gente, é o seguinte, ele é um discurso dos movimentos sociais, tá certo? Também são discursos do partido político, dos governos, das empresas privadas também. Então, esse discurso da ambientalização, ela é um fenômeno que só começou a ser percebido de uma forma mais nítida depois das lutas travadas durante a redação da promulgação da Constituição de 1988 e da Rio 92, né? Quando surgiram o Fórum Brasileiro das ONGs e os movimentos sociais para o meio ambiente e o desenvolvimento. Então, é um discurso que vem a problematizar essas questões do meio ambiente e que, dentro da nossa Constituição, das nossas leis, garantem que nós possamos realmente garantir que as nossas gerações futuras tenham uma qualidade de vida e tenham a sustentabilidade. A gente já falou desse tema aqui. Se você tiver dúvidas sobre sustentabilidade, volte algumas aulas atrás aí que você vai ver do que nós estamos falando, tá certo? Ou seja, a gente tem uma situação que aparentemente se torna caótica, porque nós perdemos o controle desse nosso domínio sobre a natureza, né? E aí, quando nós perdemos o controle e, por outro lado, há grupos de interesses em relação a utilizar os bens naturais para obter riqueza, a gente tem, então, conflitos ambientais. E agora a gente vai entender o que é um conflito ambiental. Ok? Vamos lá. Você sabe o que são conflitos ambientais? Já ouviu falar? Então, agora a gente vai ver aqui o conceito. Vamos lá. O que são os conflitos ambientais, pessoal? São gerados através de divergências. Palavra que nós sabemos que está relacionado a conflito de opiniões entre duas ou mais camadas da sociedade que ocupam a mesma área, né, de habitação ou de preservação ambiental, como, por exemplo, as comunidades indígenas e ribeirinhas,
na região amazônica. Então, a gente tem um determinado espaço onde vivem pessoas com as suas culturas, com as suas práticas, e ao mesmo tempo, esse espaço, vamos fazer aqui um quadradinho aqui, ó, está aqui sendo habitada por ribeirinhos, pescadores, né? Só que nesse mesmo espaço aqui, por exemplo, a gente tem várias madeiras nobres, né? Vou colocar as arvorezinhas, que são muito rentáveis financeiramente. E aí um grupo ou empresa tem interesse em explorar essa área aqui. Só que essa área já é habitada por populações tradicionais. E aí é onde começam os conflitos, porque uma parte dessa camada social quer explorar essa área, ambientalmente falando, para obter riqueza, e a outra parte quer viver nela, porque é a sua casa, o seu lugar de vida. Então, realmente, os conflitos ambientais são muito comuns na nossa sociedade. E falando de Brasil, principalmente na nossa Amazônia, tá? Então, aí para isso a gente traz as questões dos conflitos ambientais no Brasil. O que nós temos para falar disso aqui? O Brasil, pessoal, é um dos países com maior quantidade de área verde do mundo, tá? Porém, na década de 70, muito dessas áreas, né, foram destruídas para que o país pudesse crescer industrialmente a todo vapor. Tinha-se esse discurso de desmatar para desenvolver. Isso foi algo que foi construído nos governos militares para quê? Para crescimento econômico do Brasil, tá? Então, esse prejuízo relatado pelo Clube de Roma, na época, era uma coisa preocupante e praticamente irreversível. E aí, quando o crescimento econômico do país aumentou, não foi pensado nas consequências ambientais e nem no que era necessário para preservar toda a riqueza ecológica disponível. Então, pessoal, o que relaciona-se com os conflitos ambientais no Brasil? Quais são as principais preocupações ou principais razões que levam a estes conflitos? Vamos aqui, eu enumerei alguns deles para a gente conhecer. Olha só, o primeiro de todos é o interesse econômico, né? Os conflitos estão relacionados com o quê? Com a riqueza que essa área, que esse espaço natural, ele pode proporcionar a esses grupos que são menores, grupos pequenos, empresas privadas, né? Empresas estrangeiras que têm um grande interesse econômico na região que eles querem explorar, né? Outra questão também relacionada aos conflitos é a construção das usinas, porque nosso Brasil, grande parte da energia elétrica que nós utilizamos, ela vem de usinas hidrelétricas, né? Então, a partir do momento que aumenta a necessidade de energia, vai ser necessário que se construam novas usinas para atender tanto a indústria como a população. E aí é que entra o problema, que essas usinas elétricas, hidrelétricas, que são usinas que são a partir, né, dos rios aí, elas podem causar impactos ao meio ambiente, elas causam impacto e que esses impactos realmente, às vezes, não são levados em consideração. Por exemplo, nós temos aqui na nossa região duas grandes usinas, né? A usina de Jirau e Santo Antônio. Quando elas foram construídas, elas causaram grandes impactos na população local, tanto em quem vivia na cidade, como quem vivia lá naquelas áreas onde elas foram construídas. Então, há sim um problema quando se fala em construção de usina, que é o problema das populações locais que estão ali naquele local onde a usina vai ser construída e que não são ouvidas, não são pensadas, não são dadas soluções para que elas possam viver de uma maneira com qualidade de vida, certo? Outro problema que nós vivenciamos também são das terras indígenas. Por quê? Na nossa região, por exemplo, aqui da Amazônia, é a região onde mais se concentra povos indígenas em todo o Brasil. Portanto, nós temos grandes e importantes etnias indígenas
que ainda nós estamos conseguindo sobreviver a todos os ataques que têm sido feitos contra esses povos, desde o descobrimento do Brasil até os dias de hoje, né? Lideranças indígenas ainda morrem, mortas, assassinadas, perseguidas, outras têm que se esconder, por conta de quê? De interesses, aí a gente volta aqui, ó, econômicos. Porque essas terras indígenas, pouco desmatadas, elas obtêm várias riquezas aqui. Por exemplo, nós temos uma terra indígena aqui que tem diamante, né? Esse diamante ele tem um alto valor comercial. Você vende um diamante e ganha muito dinheiro. Ou seja, é uma terra cobiçada por pessoas que têm interesse econômico. Por quê? Porque lá dentro tem uma riqueza imensurável. Então, essas terras indígenas, basicamente, elas são atacadas por causa da madeira, por causa do ouro, por causa do diamante, por causa do desmatamento para pecuária e produção. Então, as terras indígenas, hoje no Brasil, elas sofrem perigos constantes. Os povos indígenas sofrem perigos e perseguições também da mesma forma, ok? Então, outras razões é a busca pelas riquezas do ouro, que é riquíssimo também na nossa região, a extração de madeira ilegal, né? Muitas terras indígenas são invadidas por madeireiros que têm interesses na questão da madeira, que vale muito, né, no mercado. O desmatamento também para a produção de grãos e também da pecuária. Por quê? Porque nosso país ele tem uma tendência à monocultura, desde sempre, desde a cana-de-açúcar até a produção de soja. Isso quer dizer o quê? Que as terras elas são cobiçadas pelos fazendeiros para que elas sejam transformadas em fazendas de monocultura. E que isso também leva a desmatamento da Amazônia, leva a diminuição, né, da capacidade produtiva do solo e também a uma crise hídrica. Por quê? Porque quando você desmata, você mata, de certa forma, né, os rios. E sem rio não tem água, e sem água não tem vida. Entenderam? Muito bem. Então agora a gente passa para a questão do lixo. Você já deve ter visto, né? Sempre o saco de lixo. Aqui a gente tem aqui a separação, na ideia de recolhimento e tal. E aí a gente tem que entender, de certa maneira, que o lixo ele pode ter várias causas. Ele tem a causa a necessidade que nós temos, né? A gente produz lixo naturalmente porque a nossa sociedade cresceu e as coisas plásticas também que a gente compra no supermercado acaba virando lixo depois, né? Então a gente faz isso de uma maneira que a gente descarta de forma imprópria. A maioria de nós não tem uma educação para fazer esse trabalho de separação do lixo de forma correta, né? Então a gente acaba jogando em lugares impróprios, poluindo o ar, tem a questão da queima, o processo de incineração, a gente acaba poluindo o solo, as águas, especialmente os lençóis freáticos, por causa do churume que o lixo produz. Vocês sabem o que é churume, gente? É aquele líquido que quando você vai jogar o lixo, você vê que cai um líquidozinho da sacola. Então, aquele líquido ali é uma mistura de vários fatores ali, vários lixos, especialmente orgânico, se mistura com os outros ali e acaba virando um churume, que tem um cheiro horrível, né, inclusive. Bom, e o lixo, ele está relacionado à nossa vida urbana, à nossa vida... Ao momento que nós passamos a existir, a gente produz lixo, né? Então, no tempo e no espaço, nós estamos diretamente relacionados a isso. E que nós também, ao produzirmos lixo, também temos o risco de adquirir doenças transmitidas por pragas, insetos e animais que estão ali em contato com aquele lixo. Por isso, nós temos que prestar atenção onde estamos descartando e como estamos descartando para não gerar um problema maior para a nossa própria vida, né? Isso é importante. Então, vamos ver aqui que problemas nós podemos dizer que nós vivenciamos quando a gente tem um descarte errado, quando a gente não está preocupado com o lixo. Vamos lá. Primeiro,
contaminação do solo e da água pelo churume. Lembra que eu falei de churume? Pois é. O mau cheiro do lixo em decomposição. Isso é o de menos, né? Mas é horrível também porque polui o ar. Terceiro, o aumento do número de incêndios causados pelos gases gerados pelo lixo em decomposição. Gente, quando se junta vários tipos de lixo junto, eles produzem gases tóxicos, tá? Então, esses gases eles podem trazer também malefícios para a nossa saúde. Pode ocorrer também deslizamento nas encostas, aceramento dos mananciais, né? Ou seja, ele vai desmatar os lugares onde tem água, ele vai poluir esses lugares. E o lixo também traz uma poluição visual muito grande, é horrível você ver um lugar cheio de lixo. Além de tudo, as enchentes e também a paisagem, né, pessoal? Que fica aquele negócio desagradável. Ninguém gosta de estar perto de um lugar onde tem um monte de lixo. O que a gente procura? Se distanciar, né? Então, vocês conhecem os 9 tipos de lixo? Quais são os tipos de lixo que nós produzimos? Vamos ver aqui, olha só. Primeiro, o lixo domiciliar, o lixo comercial, o lixo industrial, o lixo público, radioativo, o lixo espacial, eletrônico, e a gente tem alguns lixos especiais, né? Olha só. Pilhas, baterias, embalagens, insumos agrícolas, combustíveis e medicamentos são lixos que têm que ter um cuidado maior, porque eles podem contaminar e trazer radioatividade. Pode ser muito ruim para a nossa saúde, pessoal. Muito perigoso, tá? E o lixo hospitalar. Esse lixo hospitalar ele tem que ter um cuidado muito grande, porque a gente não pode ter contato com esse lixo. Então, imediatamente quando se produz esse lixo hospitalar, ele tem que ficar o mais longe de nós para evitar a contaminação de doenças. Então, assim, ele tem que ser incinerado, bem separado de outros lixos. Então, se você vê uma seringa no meio da rua, dentro de uma lixeira, gente, não pode, porque esse lixo, ele tem que ser separado. Ele é muito perigoso, tá? Bom, saneamento básico. O que seria o saneamento básico, pessoal? Sanear é uma palavra que vem do latim, que significa saudável, higienizar e limpar. O saneamento básico é um conjunto de serviços compreendidos como distribuição de água potável, coleta e tratamento de esgoto, drenagem urbana e coleta de resíduos sólidos. Ou seja, é todo um tratamento que se vai ter com a cidade, em que eu vou ter uma água de qualidade, coleta de esgoto, o lixo, a drenagem para que não fique alagando a cidade e a coleta dos lixos, dos resíduos sólidos daquele lugar. Como que a gente pode ver, então? O saneamento básico, gente, ele deve ter, no mínimo, coleta e tratamento de esgoto, a drenagem urbana e a coleta dos resíduos sólidos. É o que nós esperamos, o mínimo de uma cidade decente para viver. Então, isso a gente precisa ter muito cuidado. E quais são os dados que nós temos do Brasil relacionado a isso? Que as nossas escolas, por exemplo, têm um problema muito grande de saneamento básico. Então, aqui, olha, esse dado, a promoção de estabelecimento de educação, né, escolas que não têm acesso a esgoto sanitário. Quem está ganhando aí, pessoal? O Norte. 20,9% das escolas do Norte não tem tratamento de esgoto adequado. E quem ganha nessa história aqui do Brasil é o Sul, a 0,2% apenas não tem. Então, Norte e Nordeste ainda são estados críticos, né? Olha só, o nosso último slide aqui, ó. Mais de 40% dos domicílios brasileiros ainda não têm rede de esgoto, ou seja, nós vivenciamos essa problemática ainda no nosso país. 40%, gente, é muita gente ainda no Brasil que não tem acesso à rede de esgoto. E aí fica a pergunta para vocês, como que é o saneamento básico na região onde você mora? Pesquise aí e me diz aí depois como que você vê, como que as coisas estão acontecendo aí na sua cidade, tá certo? Viram aí, pessoal, como é importante a gente pensar no saneamento básico, no recolhimento do lixo de forma correta, para que a gente possa conservar o meio ambiente. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado da nossa aula.
a gente volta com outros assuntos aí da nossa aula de sociologia, tá bom? Até mais!